Como já é de conhecimento de muitos, o Exame Nacional do Ensino Médio costuma ser separado por 4 grandes áreas do conhecimento e mais a redação. A área de Ciências da Natureza abrange as matérias de Química, Física e Biologia, contendo 45 questões de múltipla escolha. Sendo assim uma das áreas mais importantes, o candidato deve se preparar para acertar o máximo possível de questões. Talvez muitos não saibam, mas as questões do Enem muitas vezes exigem conhecimento em mais de uma área e também são interdisciplinares e contextualizadas. Sendo assim, nós do Instituto Brasil Educa separamos uma lista com os 10 conteúdos mais cobrados na prova de Química do Enem, levando em consideração as provas dos últimos anos. Então vamos começar com o vídeo. Número 1. Técnicas de separação e mistura. As misturas nada mais são do que porções de matérias compostas por mais de uma substância, tendo suas classificações definidas como homogêneas e heterogêneas. Neste assunto, existe uma variedade de métodos que realizam a separação das misturas heterogêneas. Para estar bem preparado nesses assuntos, o candidato deve estudar e dominar principalmente os seguintes temas: tipos de misturas e principais métodos de separação. Especialistas analisando as provas dos anos anteriores chegaram à conclusão de que as questões do Enem sobre esse assunto costumam contextualizar o candidato no ramo da indústria e estações de tratamento de água e esgoto. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Número 2. Polaridade e forças intermoleculares. A necessidade de entender como os átomos se ligam para a formação de diversas substâncias está diretamente ligada com as intenções dos candidatos de gabaritarem a prova. Não se esquecendo também de adquirir conhecimento suficiente de como se dão as interações entre as moléculas. Dedique seu tempo para estudar os seguintes assuntos: propriedades da matéria, ponto de fusão e ebulição das substâncias orgânicas e inorgânicas, moléculas, definição, características, tipos e exemplos. Número 3. Química orgânica. Na química orgânica é importante estudar os compostos de carbono. Afinal de contas, esse elemento está presente em todas as diversas formas de vida existentes em nosso planeta. Como é um assunto muito vasto e por apresentar uma grande quantidade de compostos orgânicos, tem sempre presença marcada entre os assuntos que mais caem nas provas de Química do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas para poupar seu tempo, listamos aqui os tópicos que aconselhamos que você estude: reações orgânicas, funções orgânicas, isomeria, nomenclatura, propriedades e características do carbono. Procurando contextualização, a banca do Enem geralmente relaciona esses assuntos ao petróleo e aos seus derivativos, medicamentos, entre outros. Número 4. Química inorgânica. A química inorgânica, diferentemente da orgânica, procura estudar os elementos químicos que são diferentes do carbono e os compostos por eles formados, que têm a sua origem mineral de forma direta ou indireta. Observe os assuntos mais importantes da química inorgânica: bases, sais, ácidos, óxidos, reações inorgânicas. Número 5. Estequiometria. Responsável pelos estudos entre as relações de massa nas reações químicas, a estequiometria, através de seus cálculos, chega às proporções entre reagentes, consumidos e produtos formados. Observamos, em comparação com as últimas provas realizadas, que a estequiometria é um dos assuntos favoritos dentro da matéria de Química. Aconselhamos então aos candidatos se aprofundarem no seu aprendizado, dando ênfase nos seguintes assuntos: fórmulas químicas,
conceito de equilíbrio químico nas provas do Enem geralmente é empregado nos assuntos de reações químicas reversíveis, que tanto podem ocorrer no sentido direto ou indireto, determinando, de acordo com as condições de temperatura, a velocidade de uma substância, levando em consideração também tanto a pressão como a concentração da solução. Ao estudar sobre o equilíbrio químico, o candidato deve dominar os seguintes assuntos: constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, constante de ionização, pH e pOH. Dica bônus: Química geral. Claro que para dominar e compreender todos os assuntos citados, o candidato também deverá ter uma boa base da matéria de química, levando em consideração assuntos importantes como geometria molecular, distribuição eletrônica, tabela periódica e propriedades, evolução dos modelos atômicos, ligações químicas. Talvez você esteja se perguntando por onde começar. Nós, do Instituto Brasil Educa, aconselhamos a montar um plano de estudo eficaz, dando ênfase no que relacionamos para você. Procure utilizar questões do dia a dia. É de suma importância para facilitar o entendimento na prática e aprender a aplicar todos esses conteúdos, permitindo também a familiarização de como eles podem ser cobrados na prova. Solucione as questões de provas dos anos anteriores, não somente na matéria de Química, mas essa dica é muito importante para todas as matérias. Uma das melhores maneiras de ganhar experiência e se acostumar com os enunciados, muitas vezes enormes, é solucionando questões das provas anteriores. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Muito bem, deixe seu comentário abaixo e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo!